convido você a abrir a palavra do Senhor na carta de Tiago, capítulo 2. Nós começamos a estudar a carta de Tiago semana passada, tratamos do capítulo 1. E hoje vamos iniciar o capítulo 2. Depois nós vamos dar uma pausa. Se Deus permitir, no mês de novembro, a gente volta na sequência aí da carta a Tiago. Hoje então, irmãos, Tiago, capítulo 2, os 13 primeiros versos. Diz assim, pois, as Sagradas Escrituras. Acompanhe a leitura que farei. Meus irmãos, não tenhais a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas. Se, portanto, entrar na vossa sinagoga algum homem com anéis de ouro nos dedos, em trajos de luxo, e entrar também algum pobre andrajoso, e tratardes com deferência o que tem os trajos de luxo, e lhe disserdes, tu, assenta-te aqui em lugar de honra, e disserdes ao pobre, tu, fica ali em pé, ou assenta-te aqui abaixo do estrado dos meus pés, não fizeste distinção entre vós mesmos, e não vos tornastes juízes tomados de perversos pensamentos? Ouvi, meus amados irmãos, não escolheu Deus os que para o mundo são pobres, para serem ricos em fé e herdeiros do reino que ele prometeu aos que o amam? Entretanto, vós outros menosprezastes o pobre. Não são os ricos que vos oprimem, e não são eles que vos arrastam para tribunais? Não são eles os que blasfemam o bom nome que sobre vós foi invocado? Se vós, contudo, observais a lei régia, segundo a Escritura, amarás o teu próximo como a ti mesmo, fazeis bem. Se todavia fazeis acepção de pessoas, cometeis pecado, sendo arguidos pela lei como transgressores. Pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Porquanto aquele que disse, não adulterarás, também ordenou, não matarás. Ora, se não adulteras, porém matas, vens a ser transgressor da lei. Falai de tal maneira, e de tal maneira procedei, como aqueles que hão de ser julgados pela lei da liberdade. Porque o juízo é sem misericórdia para com aquele que não usou de misericórdia. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Amém. Vamos orar, irmãos, mais uma vez. Ó Deus de amor, bendizemos o teu nome e te damos graças pela tua palavra. Palavra que nos ensina, palavra que nos confronta, que nos admoesta, que nos educa. Palavra essa viva e eficaz, ó Deus, para nos conduzir a vivermos de um modo santo na tua presença e de acordo com o padrão que o Senhor mesmo espera de cada um de nós. Nos ajude quanto a isso, e que na sequência, Deus, do estudo, em especial a carta de Tiago, o Senhor fale ao nosso coração, nos edifique e nos use para a honra e glória do teu nome. Perdoe os nossos pecados, ó Deus, e nos conduza a sermos ajustados segundo o padrão que o Senhor espera de cada um de nós. E que assim o Senhor fale ao nosso coração nesta noite. Use-me, apesar de mim mesmo. Fale primeiramente a mim, ao meu coração, também ao coração dos meus irmãos, das minhas irmãs, para o nosso próprio bem e para o louvor eterno do teu santo e bendito nome. Amém. Amém, irmãos? Amém. Como saber se a sua religião é vazia, se a sua religião é vã? Como saber se, apesar de ter aí uma certa fidelidade ao serviço litúrgico,
ou até mesmo falar a respeito da minha fé, como saber se isso não é vão, se isso não é só da boca para fora, se isso não é apenas para que os outros vejam? Como saber se a sua fé é bíblica, é correta, é pura, ou se a sua fé é sem mácula? Como mensurar isso? Como que nós podemos avaliar a nossa própria religião, a nossa própria fé, a nossa vida com Deus? Esse é o objetivo da carta de Tiago. Confrontar os crentes numa comparação entre a fé ou a religião verdadeira e a religião falsa. Nós vimos no primeiro capítulo, irmãos, da epístola de Tiago, que num contexto de perseguição e de dispersão dos crentes, estes foram encorajados a permanecerem firmes, apesar das provações. Se você der uma olhadinha rapidamente aí comigo, no capítulo 1, nós vimos Tiago, o meio-irmão de Jesus, se colocando como escravo de Deus e do próprio Cristo, escrevendo às 12 tribos que se achavam nessa dispersão por conta da perseguição que os próprios judeus haviam levantado contra a igreja. Quando ele trata das 12 tribos, quando ele fala, por exemplo, da sinagoga, isso prova que essa carta foi escrita bem no começo da era cristã, porque ele ainda usa termos específicos para os crentes judeus que haviam agora se convertido ao cristianismo. E ele vai dizer que esses irmãos deveriam então ter por motivo de toda a alegria o passar pelas provações. Se nós vimos semana passada que tais provações, elas são usadas por Deus para nos conduzir à constância, ou seja, à perseverança, para nos conduzir também à dependência do próprio Deus e nos conduzir ou produzir em nós a fidelidade cristã. Isso foi trabalhado aí durante o capítulo 1. E lá no finalzinho do capítulo 1, no verso 26, ele vai dizer assim: se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, antes enganando o próprio coração, a sua religião é o quê? A sua religião é vã. E aí ele continua: a religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos, as viúvas nas suas tribulações e a si mesmo guardar incontaminado do mundo. Então ele começa aqui, dentro desse subtópico, ou desse ponto, dentro da última questão que tratamos, que a aprovação produz a fidelidade cristã, é justamente andar segundo o padrão que Deus espera de nós. E a partir do capítulo 2, então, ele vai começar a descrever situações do dia a dia para que você coloque em teste a sua fé, o que você crê, para saber se a sua religião é vazia ou se de fato a sua religião, a sua fé, ela é pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai. Ainda no objetivo de conduzir os primeiros crentes a viverem como verdadeiros discípulos de Jesus, ou seja, como servos, que é essa expressão que Tiago usa para si, né? Ele se apresenta, Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, e a palavra que é doulos, que aponta para escravo mesmo. Ele passa então a mostrar situações que distinguem e confirmam aquilo que ele chama de religião pura e sem mácula. Uma característica interessante aqui da carta é que ele vai usar repetidamente um chamado para o seu leitor, que é traduzido aqui como meus irmãos. Se você observar, geralmente esse meus irmãos ele pode ser um indicativo apenas para chamar a atenção, mas na maioria dos casos é um indicativo para iniciar um tema novo, um ponto novo, uma instrução nova. Acompanhe comigo aí como que ele começa o capítulo 1, verso 2. Meus irmãos. E ele trata do assunto que ele tem que falar. Mesmo que depois, no verso 9, ele diz fala a respeito sobre o irmão. Mais à frente, ele também use a expressão irmão. Mas você tem aqui um indicativo de que ele está iniciando um assunto.
Depois no capítulo 2, verso 1, como começa aí a perícope que nós lemos? Meus irmãos. E ele começa a tratar novamente de uma outra situação, mesmo que ele ainda continue chamando a atenção dos amados irmãos, ou de situações relacionadas, como por exemplo o verso 5, né? Ouvi, meus amados irmãos, mas ele ainda está tratando do mesmo assunto. Depois lá no verso 14 do capítulo 2, mais uma vez você tem a mesma expressão, meus irmãos, e aí ele vai tratar de outro assunto. Capítulo 3, verso 1, meus irmãos, e esse meus irmãos do capítulo 3, ele entra inclusive dentro do capítulo 4, e só vai terminar no verso 10 do capítulo 4. E aí no verso 11, você não tem os meus irmãos aí, mas você tem de novo o irmãos, apontando para um novo ensino, que vai até o verso 6 do capítulo 5. Depois no capítulo 5, verso 7, apesar da tradução colocar aí, sede, pois, irmãos pacientes, mas a ideia é, meus irmãos, sede, pois, pacientes. Nós temos mais uma chamada do mesmo padrão. E lá no final, no verso 19, você tem aí também novamente a expressão 5:19, meus irmãos. Então com essa chamada, né, meus irmãos, Tiago inicia um teste para avaliarmos a nossa fé em parâmetros determinados pela operosidade que procede dessa fé. Da mesma fé operosa que Paulo trata aos Tessalonicenses, por exemplo. Que a característica da verdadeira fé, a característica da verdadeira religião é que a fé ela é operosa, ou a fé que te conduz às obras, e obras de acordo com o padrão que o próprio Deus estabeleceu. Irmãos, não existe alguém que segue a verdadeira religião, ou professa a verdadeira religião, a religião pura e sem mácula, que fique apenas no âmbito intelectual. Eu creio em Jesus como Deus soberano. Isso deve produzir em nós atitudes, ações e práticas que comprovem a nossa crença. O amar ao Senhor, o guardar a sua palavra, o se dispor a servir, é um resultado natural daqueles que creem nele. A fé precisa gerar obras, não para a salvação, mas pelo fato de já termos recebido a salvação em Cristo Jesus. Ele é o fundamento da nossa fé. Quando o próprio Cristo se apresenta aos seus discípulos ressurreto, ele se apresenta declarando que a sua ressurreição é o que garante a vida eterna e diz para os seus discípulos, agora curtam a vida. Faça cada um aquilo que goste. Pedro, vá pescar, ou faz aquilo que você mais gosta. É isso? Não, ele nos deu uma missão, ele nos deu uma tarefa. E no realizar dessa tarefa exige testemunho de vida, exige comunhão, exige prática, exige obras, exige atividades que glorifiquem ao Senhor. Essa relação, irmãos, que esse ano nós temos trabalhado nesse sentido, que precisa ficar claro. Um verdadeiro discípulo do Senhor, aquele que professa a religião pura e sem mácula, ele não é um espectador, ou ele não é simplesmente um propagador de convicções doutrinárias e teológicas, mas ele tem a convicção teológica e procede, pratica isso. Veja comigo aqui, no próprio texto que lemos, Tiago, capítulo 2, o verso 12. Esse verso 12 é um verso de transição, que depois todo o restante da carta vai estar dependendo dele. Tiago, capítulo 2, verso 12, diz assim, falai de tal maneira, e de tal maneira procedei, como aqueles que hão de ser julgados pela lei da liberdade. Você não faz por obrigação, é verdade. Mas você tem que falar e praticar aquilo que você fala. De certa forma, o verso 12 é o seguinte, viva aquilo que você prega, ou viva aquilo que você crê. Fale ou falai de tal maneira, e de tal maneira procedei.
É essa relação da fé e das obras que Tiago quer dar. Não adianta nada você falar que serve a Jesus se você não vive como um servo dele. Não adianta nada você conhecer todas as doutrinas básicas na ponta da língua, racionalmente expressar todas as doutrinas da graça, se essa doutrina da graça te conduz a andar na posição incorreta, de juiz, de crítico, que é o que está falando o verso 13. Porque o juízo, ou porque o juízo é sem misericórdia para com aquele que não usou de misericórdia. Não adianta nada você ter todo o conhecimento teórico se isso não gerar prática. Porque você vai se colocar como juiz e só vai ficar julgando as pessoas. E aí o verso 3 diz, se você julgar sem misericórdia, Deus também vai te julgar sem misericórdia. E a prática que se espera daquele que vive a verdadeira religião, irmãos, não é enfatizar o juízo, mas é enfatizar o quê? A misericórdia. Por isso ele termina a perícope dizendo, a misericórdia triunfa sobre o juízo. Você tem que ter amor pelo seu irmão, pelo pequeno. Não é você que julga se a prática dele está sendo perfeita ou não. Deus é o juiz, você não é o juiz. E se você tem tanto conhecimento, se você fala com tanta propriedade, então proceda de acordo com essa propriedade que você fala. Essa é a crise da nossa geração, irmãos. Nós queremos ter um patamar teórico, mas esse patamar teórico não é vivenciado numa postura, num proceder que exalta a misericórdia. Para muitos de nós, irmãos, nós faríamos como os discípulos de Jesus. O Senhor quer que nós oremos para mandar fogo e acabar com tudo e todo mundo? Isso não é verdadeira religião. Não é religião pura e sem mácula. É disso que Tiago está tratando. Tiago, então, inicia um teste para avaliarmos a nossa fé em parâmetros determinados pela operosidade que procede desta fé. Seus ensinos e temas sempre são reforçados, chamando a atenção dos amados irmãos. É o que acontece em alguns desses versos aí. O verso 1:5, por exemplo, como nós já citamos, ele diz sobre a ideia de reforçar a chamada dos meus irmãos em algumas situações aí que ele volta a tratar do tema. Acho que eu acabei digitando até algum verso errado aqui. Mas, se você observar também Tiago 5:9, vamos ver se está certo. Isso, ele usa lá. Irmãos, não vos queixeis uns dos outros, para não sermos julgados. Está dentro de uma perícope, mas ele volta a chamar a ideia de irmãos como sendo mais um tema que ele trata. Uma das maneiras fáceis para você também entender e verificar aí é aquele negrito, né? Que dentro da nossa tradução, da nossa edição, o próprio comitê nos ajuda. Mas alguns acabam saindo um pouco do padrão geral. Então, você seguindo essa expressão, meus irmãos, provavelmente você vai acertar o tema que ele quer tratar ou o assunto que ele quer tratar para que você viva na verdadeira religião. A religião pura e sem mácula. E não uma religião vazia. Em função, então, daquilo que nós já estudamos, irmãos, lá no capítulo 1, nós podemos afirmar que a religião verdadeira está firmada na perseverança, na dependência de Deus em toda e qualquer circunstância, e numa fidelidade cristã diante das situações da vida. E é dessa fidelidade que ele vai começar a trabalhar agora a partir do capítulo 2. Como discípulo de Jesus, ou discípulo de Cristo, eu preciso ser fiel diante de toda e qualquer circunstância. Diante das provações, das privações, das tentações carnais, das limitações deste mundo, das injustiças, das tribulações, das pulsões,
das obrigações e até mesmo da sedução do mundo. É o que nós estudamos no capítulo 1. Agora, olhando para o contexto do capítulo 2, depois então dessa chamada inicial, né? Meus irmãos, em mais um momento então Tiago usa essa expressão para começar a tratar agora de exemplos práticos do dia a dia. Usando exemplos cotidianos e facilmente vivenciáveis, Tiago, semelhantemente à didática do próprio Senhor Jesus, leva o leitor a visualizar a situação e observar corretamente a postura de um verdadeiro cristão. Como Cristo, Tiago pega exemplos do dia a dia para nos ensinar um princípio verdadeiro espiritual. E o primeiro cenário que ele apresenta é a igreja, que ele chama de sinagoga. E ele vai dizer que se, portanto, entrar na igreja ou na sinagoga algum homem com anéis de ouro nos dedos e trajos de luxo, e ao mesmo tempo entrar um pobre andrajoso, como que você vai se portar? A religião vazia, como que se porta? E a religião pura e sem mácula, segundo o padrão e o exemplo daquele que é o cabeça da igreja, Jesus Cristo, como que procede? Então ele vai usar situações do dia a dia, situações que é possivelmente você imaginar, porque nós vamos vivenciar situações semelhantes, para nos ensinar como devemos nos portar como verdadeiros discípulos de Cristo. Irmãos, um dos grandes perigos que a igreja contemporânea tem, mesmo pregando a verdade, é que a prática dela não seja condizente com essa verdade. E às vezes nós gostamos tanto do grupinho que nós temos como irmãos, nós nos tornamos de fato uma verdadeira família, que quando aparece alguém novo, se adentrando no meio, é como se fosse uma formiga de um formigueiro diferente. E todas as outras ficam uriçadas para combater. Já viu isso no mundo animal? Era mais ou menos isso que acontece também dentro desse nosso formigueiro aqui. Mas a postura que nós teremos diante dessa pessoa que se adentra é que vai demonstrar se a nossa religião é verdadeira, é pura, sem mácula, ou se é uma religião vazia. Tem gente que não gosta aqui de usar o termo religião, mas é o termo que Tiago usa apontando para a fé, para a vida com Deus, ou para servos como discípulos do Senhor. Então ele vai usar características aí do dia a dia, como Cristo fazia, pegando características do seu cotidiano, para ensinar princípios espirituais. Nesse sentido, irmãos, nós vamos começar agora, né? E eu quero tratar desse primeiro tema, ou desse primeiro ponto que ele trabalha, desse modo simples e eficaz, que é as características de um verdadeiro cristão. É uma sequência até o capítulo 5, da característica ou das características de um verdadeiro crente, ou de um seguidor da religião verdadeira, pura e sem mácula. O título que você quiser acrescentar aí, fique à vontade. Então, do capítulo 2 ao capítulo 5, ele vai usar situações simples do cotidiano para que você possa testar qual seria a sua postura diante disso e ver se você é um adepto da verdadeira religião, da religião pura e sem mácula, ou se a sua religião é vazia. Para você ver se de fato é um discípulo de Jesus ou não. Simplesmente um seguidor de um grupo qualquer. Tudo bem até aqui? Então vamos lá. Hoje nós vamos trabalhar apenas com o primeiro ponto, que conforme o capítulo hoje diz, que a primeira característica do verdadeiro discípulo de Cristo é que ele não faz acepção de pessoas. É desse modo que Tiago começa. Meus irmãos, não tenhais a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, já apontando aí para todo o feito de Cristo em nosso favor. Não tenhais fé no nosso Senhor Jesus Cristo em acepção de pessoas, ou fazendo distinção entre o rico e o pobre, entre um ou outro, e a gente pode ampliar isso, porque depois é tratado lá em Atos 15, inclusive com Tiago, tratando no Concílio de Jerusalém, para que não façamos acepção entre judeu e gentios.
ou de outras nacionalidades. Então, a primeira característica do cristão, ou do verdadeiro discípulo de Cristo, é que ele não faz acepção de pessoas. Pastor, mas em que sentido é isso? Vamos lá, vamos caminhar. Como alguém que diz pertencer ao Senhor Jesus pode agir fazendo acepção de pessoas? É essa a questão que conduz Tiago nessa primeira característica. Essa, portanto, é a indagação de Tiago no verso 1. Nós vemos, irmãos, no ministério terreno de Jesus, que o próprio Cristo, ele veio até nós, como diz aqui Tiago, o Senhor da glória, esvaziou-se em humildade, andou, ensinou e comeu com pecadores. Inclusive, essa era uma das críticas dos religiosos da época de Jesus. É um glutão, é um beberrão, porque ele come e bebe com pecadores. Lembra da situação, Jesus ensinando? Falou, olha, veio João Batista, que só vivia de jejum, e aí o pessoal desceu a ler nele. Aí vem o Filho do Homem, que se achega à comunhão com os pecadores, e aí chamaram ele de glutão e beberrão. Mas Jesus, apesar de todas essas críticas, não deixou de ir até o pecador. Afinal, ele veio buscar e salvar quem? Os pecadores, os necessitados. Jesus acolheu entre os seus discípulos os mais simples e desprezados. Por que Jesus não foi dentro da comunidade judaica no nível social mais alto? Por que ele não chamou o sacerdote? Por que ele não chamou os principais fariseus ou escribas? Não, ele vai aos pescadores. Ele vai às pessoas mais simples. Ele chama publicanos, que eram alvos do ódio do próprio povo. Quando nós olhamos para Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 1, do verso 26 a 31, nós vemos Paulo fazendo aqui uma defesa de que o Senhor não chamou, não escolheu as pessoas mais nobres deste mundo, muito pelo contrário. Escolheu aquelas que não eram, para envergonhar as que pensam ser alguma coisa. Marque aqui Tiago 2 e vá comigo lá para 1 Coríntios 1. 1 Coríntios, capítulo 1, verso 26, vai nos dizer assim: Irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios, segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios. Escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas, e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença do Senhor. Mas vós sois dele em Cristo Jesus, o qual se nos tornou da parte de Deus sabedoria, justiça, santificação e redenção, para que, como está escrito, se alguém vai se gloriar, que se glorie em Deus, glorie-se no Senhor. Veja, o apóstolo Paulo faz questão de mostrar, irmãos, que dentro desse plano de redenção traçado pelo Senhor, antes mesmo da fundação do mundo, ele não chamou para si os poderosos, ele não chamou para si os de nobre nascimento, mas ele chamou gente simples. Ele chamou gente das camadas sociais mais necessitadas. A grande maioria é isso. Portanto, nós não podemos fazer acepção de pessoas nesse sentido de nível social. A igreja é a casa do Senhor ou é o local da reunião dos crentes em Cristo de todas as classes. Porque Deus assim chamou. E Deus não faz acepção de pessoas no sentido de que não escolhe mais somente judeus. Paulo vai tratar disso de modo claro, mas em outros momentos. Nós devemos andar assim como Cristo andou, diz a palavra do Senhor. Deus não faz acepção de pessoas. O seu plano de salvação
segundo a própria revelação escriturística, reserva um chamado para representantes de todas as tribos, de todos os povos, de todas as raças. Isso é dito em Atos capítulo 10, do verso 34 e 35, e também em Romanos, como diz, Deus não faz acepção de pessoas, ou seja, não trata mais só com judeus, mas ele tem tanto judeus quanto gentios ou gregos separados para sua própria glória e honra. Portanto, irmãos, a primeira característica da religião pura e sem mácula é que ela não faz acepção de pessoas. Deus é quem chama, Deus é quem transforma. Mas será que nós, como discípulos de Cristo, de fato estamos preparados para isso? Se porventura entrar alguém na nossa igreja, que até mesmo porque está chegando e se achegar dentro de um padrão que não é um padrão estabelecido como aceitável pela nossa maioria, será que nós trataríamos com a mesma dignidade do que um outro socialmente reconhecido? Irmão, certa vez, nós tivemos a oportunidade de um congresso de liderança, eu, o presbítero Paulo, e nós recebemos naquela ocasião o reverendo Leonardo Salum, isso, né? Que é pastor de uma das igrejas mais ricas na cidade do Rio de Janeiro, onde o nível dos membros da igreja eram de classe AA. Só que ao mesmo tempo essa igreja ela ficava próxima de favelas. E algumas pessoas de vez em quando vinham dessas comunidades. E ele contou uma história de um CEO de uma empresa multinacional, um gestor de uma grande empresa multinacional, que era membro, ou que é membro da sua igreja, e era diácono. E no domingo de manhã, então, o gestor dessa empresa, não sei, milhares de funcionários, estava lá tão somente à porta da igreja, entregando o boletim impresso para os irmãos que estavam chegando, para os visitantes. E aí ele contou a história de que o faxineiro dessa grande empresa, que morava na comunidade, resolveu então visitar a igreja, depois de tantas tentativas, porque ele ficava meio estranho, tanta beleza do templo, que ele falou assim, pra você ter uma ideia, o templo é do lado de um shopping, e o reverendo Salum conseguiu uma parceria com o shopping que abriu uma porta da igreja para dentro do shopping. Então você podia vir no shopping, vir para a igreja, da igreja você ia para o shopping. Para um grande centro, isso era maravilhoso, porque você tinha um estacionamento do shopping para poder vir na igreja, vinha na igreja na escola dominical, e já saía e ia para a área de alimentação, e aí depois já voltava para o ensaio do coral, e já ficava ali mesmo. Então, tal. Imagine a realidade, então, dessa igreja. E aí esse faxineiro resolve ir com a família para a igreja. Chega na porta da igreja, quem está lá? O presidente da empresa dele. O CEO, o gestor da empresa dele, que ele nunca tinha nem visto na empresa, porque o cara ficava lá na administração e ele era chão de fábrica, faxineiro da fábrica. E disse que ele chegou na igreja, viu o cara, ele parou, travou. Porque ele não sabia o que faria. Pô, é o meu chefe maior, cara. Está aqui distribuindo boletim. E aí, então, esse diácono chegou, foi cumprimentar, não sei o quê. Aí ele disse, o senhor é o fulano de tal? Eu sou. Aí eu trabalho. Que bom que você veio e tal. Disse que abraçou o cara, trouxe o cara. Colocou ele para dentro. Essa família se converte, começa a congregar.
o faxineiro de chão de fábrica congregando junto com o presidente da multinacional. Isso é igreja. Só que nós, infelizmente, irmãos, trouxemos para dentro da igreja, às vezes, um padrão que exclui aqueles que, dentro do nosso próprio pensar, não estão no mesmo patamar que nós estamos. Isso não pode acontecer. Eu já ensinei para vocês em outros momentos que os dons espirituais e a capacitação que Deus dá aos seus não olha o currículo deste mundo. E que, portanto, o oficial da igreja, ele não deve ser eleito pela condição de que ele exerce na sociedade, mas sim pelos dons e qualificações que ele possui como crente em Cristo. Esse homem que se converteu, faxineiro de chão de fábrica, se dotado pelo Senhor, vocacionado pelo Senhor, amanhã depois pode vir a ser oficial da igreja. Enquanto que o CEO, o gestor da multinacional, por conta dos dons que recebeu, pode talvez não ser nada. E ter um ministério que não apareça em relação a liderança nenhuma. Porque o fato de ele ser líder na empresa não significa que ele recebeu o dom de liderança para a igreja. Isso é verdadeira igreja. Não faz acepção de pessoas. Caminhando mais um pouco aqui em Tiago, irmãos. O verdadeiro cristão, ele não faz acepção de pessoas. Primeiro, porque ele não julga pela aparência. Olhando aqui para Tiago capítulo 2, Tiago apresenta o cenário da seguinte forma. Entra um cara com anel de ouro, ou com anéis de ouro nos dedos, em trajos de luxo, e outro andrajoso, pobre andrajoso. A verdadeira religião não olha o exterior. O verdadeiro cristão, ele não faz acepção de pessoas porque ele não julga a aparência. Ó, você viu? O fulano, ó, roupa de marca. E quem que é aquele outro lá? Não sei quem que é, não. Ah, deixa lá. A igreja, a verdadeira igreja sem mácula, a pura, ela não olha a aparência. Mas ela olha para todo e qualquer indivíduo como aquele que fora criado à imagem e semelhança de Deus. Não importa as suas vestimentas. Do verso 2 a 4 é disso que ele apresenta. E ele diz, verso 3, e tratardes com deferência os que têm os trajos de luxo, lhe disserde, tu assenta aqui em lugar de honra, e dissestes ao pobre, tu fica ali em pé, ou assenta-te aqui embaixo do estrado dos meus pés. Não fizeste distinção entre vós mesmos? E sabe qual que é o grande problema? É o final do verso 4. E não vos tornastes o quê? Juízes. E juízes, inclusive, tomados de perversos pensamentos. Quando nós julgamos as pessoas por aparência, irmãos, nós nos tornamos juízes. E nós não fomos chamados para sermos juízes. O problema é que uma das lutas que todos nós temos é justamente essa. Não julgar as pessoas por aparência. O verdadeiro cristão não faz acepção de pessoas porque ele não julga pela aparência. Segundo ponto ainda dentro desse primeiro aqui, né? Subdivisão. O verdadeiro cristão, ele não faz acepção de pessoas, irmão, porque ele não menospreza a sabedoria de Deus. Nós não vimos lá no texto de Romanos que Deus escolhe as coisas loucas? É Deus quem age, é Deus que opera, é Deus quem cura, é Deus que transforma, é Deus quem salva. E o verdadeiro cristão sabe disso. O verso 5 a 7 vai dizer, ouvi, meus amados irmãos, não escolheu Deus os que para o mundo são pobres, para serem ricos em
em fé e herdeiros do reino que ele prometeu aos que o amam. Entretanto, vós outros menosprezastes o pobre. Não são os ricos que vos oprimem, não são eles que vos arrastam para tribunais, não são eles os que blasfemam o bom nome que sobre vós foi invocado? Ou seja, se Deus resolveu escolher as coisas loucas, aqueles que não são, os que não são poderosos, os que não são de novo nascimento, quem somos nós para julgarmos esse tipo de deferência? Tem gente que faz isso. Eleição de presídio, você põe lá o irmão, não pela posição social que ele ocupa e nem pelo saldo bancário que ele tem, mas pelas qualificações como cristão e pelos dons que ele recebeu. Aí o conselho indica, aí o irmão fala, nossa, mas o fulano concorrendo? Ai, que vergonha, tem um presbítero desse. Só tem terno da Colombo, aquele miserável. Nossos presbíteros usam terno italiano, sapato de bico fino, de couro de cabra montanhesa. Aí vai pôr aquele caboclo, vai vir com a botina que ele recebeu lá da empresa que ele trabalha? Irmãos, essa religião não é pura. Essa religião, ela está manchada. A verdadeira religião, ela não faz acepção de pessoas. Tudo bem? Ela não menospreza a sabedoria de Deus. Se Deus resolveu escolher as coisas loucas, se Deus resolveu escolher os pobres, se Deus resolveu escolher as coisas loucas do mundo, quem sou eu para ir contra esse padrão eletivo de Deus? Só me cabe, como um servo, como um escravo de Deus e do Senhor Jesus, acolher aqueles que foram chamados pela graça de Deus como meu irmão. Terceiro ponto. O verdadeiro cristão, dentro desse primeiro, O verdadeiro cristão não faz acepção de pessoas, pois ele não quebra a lei régia. E qual que é a lei régia, a magna? Qual que é a lei real aí? Veja aí o verso 8. Se vós, contudo, observais a lei régia, segundo a Escritura, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se você observais a lei régia, fazei bem. Se todavia fazeis acepção de pessoas, o que você está cometendo? Cometeis pecado. Você está quebrando a lei. E se você quebra um ponto da lei, você está quebrando toda a lei. É isso que ele vai falar até o verso 11. Se você não adultera, mas mata, venha a ser transgressor da lei. E por que Tiago faz essa comparação do adultério e do assassinato? Porque o próprio Jesus fez isso durante seu ministério terreno no Sermão da Montanha. Quando ele apresenta que no padrão moral do cristianismo é muito além daquilo que a visão do judaísmo tinha. Ele diz que se você olhar com uma intenção impura em relação à mulher, você já adulterou. E sobre o assassinato ele vai dizer, se você considerar o seu irmão desprezível, tolo, se você considerar o seu irmão como algo desprezível, que essa é a expressão traduzida lá por tolo, aquele que não tem valor, você já o matou. Você já é assassino. Então, quando você faz acepção de pessoas, você considera alguém tolo, alguém desprezível, você está fazendo o que no seu coração? Assassinando aquela pessoa, aquele irmão. Logo, você quebrou a lei régia. E se você quebrou um ponto, você quebrou a lei toda. O verdadeiro cristão não faz acepção de pessoas porque ele sabe do padrão da lei régia. Ele não quebra a lei régia. Ele está lutando para não fazer isso em relação ao convívio interpessoal. Porque se você o desprezar, você o assassinou. Esse é o ensinamento de Cristo. Essa lei régia é a mesma lei perfeita, ou a mesma lei da liberdade que Tiago diz. Veja aí no capítulo 1, verso 25. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, na lei da liberdade, e nela o quê?
persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. No capítulo 2, verso 12, ele vai dizer: falai de tal maneira, e de tal maneira procedei, com aqueles que hão de ser julgados pela lei. Lei régia, lei da liberdade ou lei perfeita, são sinônimos que ele usa para apontar para a lei moral de Deus. Tudo bem? Mais um ponto, ou subponto aí. O verdadeiro cristão, irmãos, não faz acepção de pessoas, não só porque ele não julga pela aparência, não só porque ele não menospreza a sabedoria de Deus, não só pelo fato de que ele não quebra a lei régia, mas também porque ele não age, ou, está errado aí, mas ele não age em contradição entre fé e obras. Aquilo que ele fala é aquilo que ele pratica. Esse é o verso 12, sintetizado. Falai de tal maneira e de tal maneira procedei com aqueles que hão de ser julgados pela lei da liberdade. Se você fala que serve a Cristo e que segue o padrão de Cristo, que você ama o Senhor, que Ele é tudo que você tem, que você segue o ensino de Cristo, se você fala isso, então pratica isso. Coloque isso em prática. Porque se você fala, mas não procede do modo como você fala, você está quebrando o padrão de Deus. Logicamente, a sua religião vai ser falsa, vai ser vazia. Não faz parte da fé pura e sem mácula ou da verdadeira. O verdadeiro cristão não faz acepção de pessoas porque ele não age em contradição entre fé e obras. E fé aqui e obras é crença e prática. Falai de tal maneira e de tal maneira procedei. O que mais? O verdadeiro cristão não faz acepção de pessoas, irmãos, pois ele não desconsidera a misericórdia recebida. Quando nós olhamos para o Senhor Jesus Cristo, quando ensinava os seus discípulos a orar, na oração que nós conhecemos como oração do Pai Nosso, ele diz: Pai, perdoe as nossas dívidas, assim como nós temos perdoados os nossos. Veja, há uma relação. Se você foi alvo da misericórdia, você vai ser um doador dessa misericórdia. O apóstolo Paulo vai dizer, dentro das características dos eleitos de Deus, lá em Colossenses, que dizendo: assim como vós fostes perdoados, perdoai. Se você foi alvo da misericórdia, exerça misericórdia. O Senhor Jesus, numa outra situação, falando do credor incompassível, lembra disso, dessa parábola? Mostra um homem que devia um absurdo e que foi levado à presença do seu Senhor, e o seu Senhor falou: você paga ou morre? E ele pede misericórdia. E o Senhor então perdoa-lhe uma dívida imensa, impagável. E aí aquele cara que foi perdoado sai dessa reunião onde ele foi perdoado, chega na porta da rua e encontra um cara que devia para ele lá uma merreca. E ele gruda o cara pelo colarinho e fala: me paga, senão eu te mato. Os servos do primeiro rei veem aquilo e falam: que coisa louca é essa? O cara foi perdoado de uma dívida impagável e agora está brigando, batendo no outro por causa de míseros centavos. Pega de novo esse infeliz, leva lá na presença do rei. Ele foi perdoado, mas não quer perdoar. Ele foi alvo da misericórdia. Ele foi retirado das trevas. Ele foi trazido para a maravilhosa luz. Os seus pecados foram lavados no sangue do Cordeiro. Ele foi restaurado por graça, mas agora ele tem uma postura de juízo sobre o outro. Isso não é verdadeira religião, meu irmão. A sua religião é vã, é maculada.
Porque o verdadeiro cristão, ele não faz acepção de pessoas. Se alguém fez alguma coisa errada, você vai tratar ou tratá-lo com a mesma misericórdia que você recebeu. Porque se você não perdoar os seus devedores, é aquilo que a oração do Pai Nosso ensina. Então Deus não precisa te perdoar. Porque a relação é essa. Perdoe as nossas dívidas, assim como temos perdoado os nossos devedores. Se você não perdoa os seus devedores, Deus, a ideia que você está falando para o Senhor, não precisa me perdoar se eu não perdoo. Paulo vai, como eu já disse, vai nos ensinar. Se você foi perdoado por Deus, então, como característica natural desse perdão, perdoai-vos mutuamente. O verdadeiro cristão, ele sabe de onde saiu. Ele sabe o tamanho do perdão que ele recebeu. Ele sabe o tamanho da obra que o Espírito Santo realizou na vida dele. E por isso ele não faz acepção de pessoas. Ele olha para um cara que está na situação que ele estava anteriormente e ele transborda de misericórdia e não de juízo. Porque Deus não te libertou para ser juiz, mas sim para exercer o ministério da reconciliação, Paulo vai dizer em 2 Coríntios. Você foi agraciado com a graça, você recebeu a misericórdia de Deus, então em relação às pessoas, não faça acepção de pessoas. Ah, eu fui agraciado, agora esse aí é um miserável, olha aí, não tem jeito. Pese a mão. Verso 13. Porque o juízo é sem misericórdia para com aquele que não usou misericórdia. A misericórdia, irmãos, triunfa sobre o juízo. Você foi perdoado, então olhe para aquele que está na condição que talvez um dia você esteve, com a mesma visão de misericórdia que Deus olhou para você. Não julgue. Você já está num patamar de conhecimento de vida com Deus? Olhe para aquele que está lá no fim da fila, com a misericórdia e não com juízo. Não para se colocar como juiz sobre ele, para julgá-lo ou para menosprezá-lo. O verdadeiro cristão não faz acepção de pessoas, mas ele estende a mão porque um dia alguém estendeu a mão para ele. Ele age com misericórdia porque ele foi primeiramente dessa mesma misericórdia. Se nós olharmos com essa compaixão, irmãos, que o próprio Cristo olhou, nós estaremos vivendo a religião verdadeira, pura e sem mácula. Concluindo, Tiago nos exorta dizendo que como escravos, como servos do nosso Senhor Jesus Cristo, o Senhor da glória, devemos possuir algumas características. Características estas que comprovam que somos verdadeiramente cristãos e não apenas alguém que diz ser cristão. A primeira característica do verdadeiro cristão que Tiago trata com os crentes, a quem ele chama de irmãos e amados irmãos, é não possuir favoritismo, não fazer acepção de pessoas. Para Tiago isso é pecado. Como diz o verso 9. Sendo assim, todos os verdadeiros discípulos de Jesus Cristo são meus irmãos e amados irmãos, como Tiago expressa. Sejam eles doutos ou não, poderosos ou simples, de nobre nascimento ou sem nome, ricos ou pobres, brancos ou pretos, judeus ou de outra etnia qualquer. Só precisam ser verdadeiros discípulos de Jesus Cristo, o Senhor da glória. Pois como afirma o apóstolo Paulo, pois todos vós sois filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus.
porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Dá uma olhadinha rapidamente comigo lá em Gálatas, capítulo 3. Eu pus só parte do verso aqui, eu gostaria de ler os versos todos. Gálatas 3, do verso 26 até o 29. A única coisa que qualquer irmão precisa ter, irmãos, é a confissão em Jesus Cristo como seu Senhor. Se ele é discípulo de Cristo, não importa qualquer outra situação. Eu não posso fazer acepção de pessoas. Verso 26 diz: pois todos vós sois filhos de Deus mediante o quê? A fé em Cristo Jesus. É isso que importa. Porque todos quanto fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. Dessarte não pode haver judeu nem grego, nem escravo nem liberto, nem homem nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão, herdeiros segundo a promessa. Quer saber se a sua religião é uma religião verdadeira, pura, sem mácula? Primeira característica: não faça ou não creia em Cristo em acepção de pessoas. A pessoa é discípulo de Cristo, então é seu irmão, seu amado irmão. Não coloque-se na posição de juiz para julgar a aparência, para julgar o que faz ou deixa de fazer. Mas assim como você foi agraciado com misericórdia, haja também com misericórdia. E que Deus assim nos abençoe e nos use como verdadeiros discípulos de Jesus Cristo, o Senhor da glória. Amém?